Efésios capítulo 5. O livro de Efésios é fantástico. Para mim, um dos livros prediletos. Espero o ano que vem trabalhar com vocês neste livro, fazer um exercício de estudo expositivo do livro de Efésios o ano que vem. Mas, abriram lá Efésios? Tá. Então, vejam bem. Você abra no capítulo 5. E agora preste atenção no que eu vou dizer. Efésios é o seguinte: os 3 primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, são os capítulos em que você vai encontrar os ensinos. Os ensinos. Chama-se querigma. Querigma quer dizer ensino. Verdades fundamentais que nós precisamos aprender para praticar, para viver, para andar como filhos de Deus. Então, você recebe nos 3 primeiros capítulos as verdades fundamentais. A teologia, diria assim, para vocês entenderem, a teologia das Escrituras, que trata exatamente da nossa vida cristã. Base da nossa fé, base da nossa salvação, base da nossa herança com Deus, as promessas de Deus, enfim, os 3 primeiros capítulos. A partir do capítulo 4, você vai encontrar agora aquilo que a Escritura trata como o didaquê. Didaquê são princípios básicos para você aplicar agora na sua vida. No querigma você recebe os fundamentos destas principais verdades para, crendo nelas, aprender a viver estas verdades. Isso chama-se didaquê. Didaquê quer dizer o estilo de vida prático. Como praticar a fé cristã. No querigma, você é exercitado a fé, a crer em Deus, na sua palavra e nos princípios básicos da palavra. Sobre justiça, verdade, santidade, amor e assim sucessivamente. A partir do capítulo 4, você agora vai aprender como praticar. Chama-se didaquê. É ensino. Didaquê significa ensino para viver uma vida prática. Então, eu escolhi exatamente aqui o capítulo 5 para pensar com vocês em algumas coisas fundamentais para você guardar no seu coração neste final de tarde. Capítulo 5 diz assim, Paulo lá no verso 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede o quê? Sede o quê? Qual é a minha responsabilidade e a sua? Sermos imitadores de Deus. O que é imitador de Deus? São aqueles que fazem as mesmas coisas que Deus faz. Que vivem o mesmo estilo de vida que Deus, nosso Pai, nos ensinou a viver. Não as suas grandes obras poderosas, pelo contrário, se pudéssemos até imaginar isso, Jesus disse que nós faremos as obras que Ele fez e maiores do que estas, porque Ele foi para os céus, para o Pai. Mas eu me refiro aqui às grandes obras de Deus, de nós imitarmos a Deus, é o seu caráter, sua vida de santidade, de justiça, de amor, de piedade, de serviço. Imitadores de Deus, aquilo que Deus faz. O que a Escritura diz a respeito de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para sermos imitadores de Deus, segundo a Escritura do Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que você repetiu comigo, diz que Deus amou de tal maneira que deu. Qual é a verdadeira expressão do amor de Deus? Como é que o amor de Deus se expressa? Através da entrega. Através da entrega. Deus amou de tal maneira que deu. Deus amou de tal maneira que deu. E deu o que Ele tinha de melhor. Deu o seu próprio Filho. Para que todo que cresce no seu Filho Jesus não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, Deus, para expressar o seu amor pelo ser humano,
entregou o seu Filho amado, seu próprio Filho, para que todos que crescem no seu Filho conhecessem e experimentassem esta vida eterna, vida abundante que há em Deus. Então, a grande expressão da minha fé em Jesus se manifesta através da doação e da entrega, segundo o meu Pai Celestial. Eu repito os mesmos feitos do meu Pai. O meu Pai deu o que lhe tinha de melhor. Portanto, Paulo diz, sede imitadores de Deus como filhos. Como filhos? Quantos filhos de Deus estão aqui reunidos nesta noite? Ah, muito bom, filhos de Deus. Estão vendo? Imitadores de Deus como filhos. E agora? O verso 2 começa dizendo assim, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então o apóstolo São Paulo diz assim, como filhos de Deus, devemos imitar a Deus, que, acima de tudo, Deus é amor. E para expressar o seu amor, deu o que tinha de melhor. Portanto, andai em amor, como também Cristo amou. Então, o primeiro desafio da vida cristã é sermos imitadores de Deus a partir da primeira e da fundamental característica do caráter de Deus, que é amor. Deus é amor, e porque Ele é amor, Ele é justiça, porque Ele é amor, Ele é perdão, porque Ele é amor, Ele é salvação, porque Ele é amor, Ele é verdade, porque Ele é amor, Ele é integridade, porque Ele é amor, Ele é santidade, e isto é parte da natureza de Deus, que é amor. Então você vai encontrar aqui, olha, no verso 2, você encontra a expressão andai em amor. Quer dizer, a partir daí da sua fé em Jesus, você começa então agora a andar, a caminhar na fé. Fé em Jesus, que você não caminha, não anda, que não tem movimento, que não tem ação, é uma fé estática, religiosa, que não vale para nada, como eu já disse aqui hoje à noite. Então, no verso 8, veja bem, o verso 8 diz assim, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Primeiro, andai em amor, andai como filhos da luz. O que é ser filhos da luz? Filhos da luz quer dizer pessoas que vivem na transparência, que não andam nas trevas, na escuridão. Sua vida é transparente, é aberta, é cristalina. Que dificuldade! Você já viu essas pessoas embutidas, fechadas, pessoas que não têm amigos? Têm amigos. Sabe por que elas não têm amigos? Porque elas têm medo de andar na luz. Porque elas têm medo que sejam conhecidas das pessoas, quem elas são, como elas fazem. Quem tem uma vida transparente não tem problema de ter amigos, de ter amizade. Por quê? Porque ela será conhecida tal qual ela é. Gente que gosta de andar nas trevas não vem para a luz, porque as suas obras são más, diz o apóstolo João, e prefere viver nas trevas. Então, veja lá, Paulo diz, andem em amor, andem na luz, e agora, verso de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. Então, 3 destaques rapidinhos aqui para nós. Imitadores de Deus no seu amor, imitadores de Deus na sua luz, imitadores de Deus como sábios, gente prudente, gente que age com retidão, na verdade, em justiça. Sábios. Sábios porque fazem boas escolhas. Sábios porque sabem escolher entre a direita e a esquerda da sua mão. Sábios porque sabem como determinar, como estabelecer as escolhas fundamentais da vida. Sábios porque sabem fazer as escolhas para o casamento, escolhas para o namoro, escolhas para a profissão,
escolhas para os estudos, escolhas para o dia a dia da sua existência. Sábios. Sábios aqui não são aqueles que tiveram muitos cursos universitários. Sábios são aqueles que aprenderam a tomar decisões corretas, a decisões prudentes. Por isso que o apóstolo São Paulo está referindo-se exatamente a isso. E ele diz, por exemplo, no verso 3, que estilo de vida é que devemos ter. Ouça, veja lá, estilo de vida. Diz ele assim, mas a impudicícia, quer dizer, a malícia, e toda sorte de impurezas, a cobiça, sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversações torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, o avarento é idólatra, tem herança no reino de Deus e no reino de Cristo. Verso 7, portanto, não sejais participantes com eles. Então, Paulo está dizendo, o estilo de vida de vocês deve ser aquele do pai de vocês. Vocês devem imitar o pai de vocês. Agora, lhes pergunto, qual o grande desafio da nossa vida cristã? Sermos parecidos com quem? Com o nosso pai. E como é que nós devemos conhecer a imagem do nosso pai? Através de quem? De Jesus. Porque disse Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando eu lhes desafio a vocês serem parecidos com Jesus, o que é que eu estou lhes dizendo? Este é o desafio para nós sermos parecidos com o nosso Pai. Quem tem o caráter do Pai são os filhos deste Pai. Se você é filho de Deus, como você acabou de me dizer, levantando a sua mão, você deve ser muito parecido com seu pai, no caráter, no comportamento, no temperamento, na atitude, nos desafios da vida, na sua paixão, nos seus sentimentos, nos desejos do seu coração. Tal qual o pai, tal qual o filho. Não é um adágio popular? Tal pai, tal pai, tal filho. Normalmente se pensa assim. Então, é o que Paulo está dizendo. Tal pai, tais filhos. Sejam vocês parecidos com o pai. Em quê? No físico? Não. Em quê? No caráter. No caráter. Na paixão, no coração, no amor, no serviço, no estilo de vida. Queridos, estou lhes falando sobre cristianismo. Não estou lhes falando sobre religião. Não me interessa a religião. Agora, 5 verdades básicas aqui para a sua vida cristã. Se o ano que vem é o ano da plenitude de Deus, no verso 18, Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sua vida deve ser uma vida do que mesmo? Cheia do quê? Cheia de vento, cheia de boas ideias, cheia de malícia, cheia de impureza, cheia de prostituição. É assim que deve ser a vida? Não, disse ele, cheia do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do... Como é que a gente começa a encher-se do Espírito? Veja, Paulo está dizendo, é um caminho prático. É um estilo de vida. Diz respeito a andar, a caminhar com o nosso Pai Celestial. Este é o desafio da vida cristã. Aí Paulo diz assim, primeira responsabilidade, encha-se do Espírito, porque um cristão cheio do Espírito Santo, que estilo de vida ele tem? Veja o verso 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos. Quer saber se você é uma vida cheia do Espírito Santo? Quer saber?
dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você acabou de me dizer que é um filho de Deus. Eu pressuponho que você é parecido com o filho deste Pai Celestial que se chama Jesus. Tal pai, tal filho. Se você é um filho de Deus, é porque você é muito parecido com o seu pai. Você é muito parecido com o seu pai. Em amor, em verdade. Porque anda na luz, em santidade e em justiça. Eu sou filho de Deus porque todos os que nasceram neste mundo são filhos de Deus. Não. São criaturas de Deus. Foram criados por Deus. Filhos de Deus são aqueles que um dia experimentaram a adoção de filhos. Disse Jesus, veio para o que era seu, disse João, capítulo 1. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus são feitos. Os filhos de Deus são feitos. Deus faz. Porque eles creram e entregaram-se. Deus os transforma em filhos amados, parecidos com seu filho Jesus. Primeira coisa, seus filhos são cheios do Espírito Santo. Segundo, ouça, veja o verso, a partir do verso 22 ao verso de número 20 ao verso 30, eu não vou ler todos esses versos, mas eu vou me referir a esses versos. A primeira responsabilidade dos filhos de Deus parecidos com o seu pai é que eles são cheios do Espírito Santo. Eles são cheios do? Segundo, é porque eles aprendem a amar o que Deus ama. A partir do verso de número 22 diz que as mulheres devem ser submissas a seus maridos. Como elas se submetem, como a igreja se submete a Cristo, as mulheres devem honrar. Submissas aqui quer dizer honra, não é subserviência, mas é honra, respeito. Só que esse respeito não é só da mulher para o marido. Mas veja o verso 21, diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, é do marido para a mulher e da mulher para o marido. Não é só eu que mando nessa casa, viu? Se você conhece algum homem que fala isso, ele é imbecil. Porque um homem, para chegar a ter que dizer isto, é porque ele nunca liderou a sua família. E piora o fato se ele se diz cristão. Quer que eu piore mais? Ou está bom por aqui? Eu, hoje, enquanto almoçava com alguns líderes, hoje, alguns me disseram, pastor Carlos, o senhor não imagina que dentro da comunidade tem marido que bate na mulher? Se eu souber que um de vocês bate na sua mulher, você vem bater em mim. E eu com 71 anos, vou lhe quebrar de cima a baixo. Safado. Safado. Não põe a mão na sua mulher, safado. Não, pastor, peraí, aqui todo mundo é santo. Vou falar com a sua esposa. Essa semana eu tratei, eu e Sueli, um caso assim. Um casal que está numa coisa louca. Ele dá, ele toma, ela toma, ele dá bofetada, ela dá bofetada. Tudo dentro da igreja, tudo gente com cara de cara de piedade. Mulheres, honrem seus maridos. O que é honrar? Respeitar. Maridos, honrem suas esposas. Porque é vice-versa. De lá para cá, de cá para lá. Então Paulo diz assim, honrem seus maridos, mas diz para os maridos agora, maridos, amai vossas mulheres. Marido, verso 25, maridos, amai vossas mulheres. A mulher honra, o marido ama. O que é amar a mulher? Dar a vida. É lavar os pés. É servi-la. Eu duvido que uma mulher que é amada, porque ela é liderada com honra, porque ela é amada com honra, ela é respeitada,
Eu duvido que uma mulher assim deixe de honrar seu marido. Quando eu vejo uma mulher desonrando seu marido, eu logo vou conhecer a vida do marido. E, normalmente, ele é um panaca. Nossa, que vocabulário que o senhor está hoje, pastor. Estou, porque esse vocabulário você entende, não entende? Esse é o vocabulário do Ratinho. Vocês que gostam tanto do programa do Ratinho, o Ratinho que vive dizendo besteira, né? Ou do Datena, né? Esses caras só dizem tanta besteira. Então, e vocês entendem e gostam e aplaudem. Vejo os e-mails que a turma passa para eles, ficam felizes com eles. Então, o povo brasileiro gosta mesmo disso aí. Então, já que é para falar, vamos falar no popular. Maridos, amem suas esposas. Duvido o marido que ama a sua mulher, que ele não é honrado por ela. Ame a sua esposa como Cristo ama é o verso 25. Como Cristo amou, ame-a. Ame a sua esposa apaixonadamente como Cristo amou. Como é que Jesus amou? Dando a vida. Marido que dá a vida pela esposa, duvido que ele seja desonrado. Eu duvido o marido desonrado quando ele ama a sua esposa. Sabiam vocês isso? Duvido. Quando a esposa desonra o seu marido, é porque ela é desonrada por ele. Estou lhe dizendo isso, um pastor que é pastor há 50 anos. Já cuidei e cuido de assuntos de família ao longo da minha vida inteira. Então não estou lhes falando porque eu ouvi falar. Estou tratando de casos assim, hoje, ainda. A pastora Sueli se reúne nesta semana com um casal para ajudá-los a resolverem essas questões. Agora, o pior fica quando eles se dizem cristãos. E quando se diz cristão, ainda fica pior, porque os cristãos são parecidos com seu pai. E qual é a esposa que não se apaixona pelo marido, que é parecido com o Pai Celestial, cheio de amor? Qual é a esposa que não respeita, que não honra o marido que a sustenta, que provê suas necessidades, que cuida dela com carinho, com amor, que lhe dá respeito, lhe dá atenção? Não estou falando que não tenham problemas, conflitos, dificuldades. Todas as famílias, todos os casais têm, ou não têm? Eu tive, e ainda tenho. E a gente aprendeu a resolver em Deus nossos conflitos, necessidades, dificuldades. E resolvemos junto com pessoas mais maduras do que nós que nos ajudaram. Por isso as nossas células, porque células existem para isso, para a gente ajudar um ao outro. E as questões que nas células não podem ser resolvidas, os pastores podem ajudar a resolver. Porque há casos que na célula, os líderes das células não conseguem resolver, porque não têm a experiência, é natural. A experiência que os pastores têm. Maridos, amai vossas mulheres. A primeira coisa mais importante da vida cristã, para nós andarmos segundo o nosso Pai, a primeira coisa é sermos cheios do Espírito. A segunda coisa é amarmos a esposa, os homens. As mulheres, honrarem seus maridos. Terceira responsabilidade, rapidinho aqui. Terceira, capítulo 6 de Efésios. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. E agora, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. As pessoas têm filhos rebeldes, muitas vezes, como bem disse o pastor Wagner, que vai começar amanhã um trabalho especial sobre isso. Tem filhos rebeldes porque eles não aprenderam a educar e a criar os seus filhos na demonstração, nos princípios de Deus para a vida delas. Por isso, como elas não sabem os princípios de Deus, elas são rebeldes, desobedientes, os pais não estabelecem limites e o resultado vira um conflito terrível dentro da casa. Terceira prioridade diz respeito à nossa responsabilidade com a nossa família. Primeira, da nossa relação com Deus. Segunda, da nossa relação conjugal. Terceira, da nossa relação familiar. Nossos filhos, nossos pais, nossa relação de amor com eles, de serviço, de honra. Os pais instruindo, trabalhando na vida dos seus filhos, estabelecendo limites, fortalecendo a vida dos seus filhos. E os filhos honrando, amando
e abençoando os seus pais. Esse é o princípio de Deus. Os imitadores de Deus é que fazem isto. Quarta responsabilidade está no verso 5 em diante. No verso 5 em diante, o apóstolo São Paulo fala sobre a responsabilidade que nós temos na nossa vida profissional. Ele diz, quanto a vós outros, servos, obedecei vossos senhores, quer dizer, empregados, obedecei vossos patrões, segundo a carne, com temor, com tremor, na sinceridade do coração de vocês, como a Cristo. Honrem como vocês honram a Jesus. Honrem os patrões, os maus e os bons. Não só os bons, mas os maus também. Que isto é bom e agradável diante de Deus. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus e servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Verso 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. E agora, então, a responsabilidade agora é recíproca. Os patrões com os empregados com os patrões. Os patrões exigem muito dos empregados e não cuidam de honrá-los. A Elisete, que está comigo como secretária nossa de nossa casa há mais de 40 anos, a Elisete não é minha empregada doméstica. A Elisete é minha filha. Filha amada do coração. Ela é honrada na minha família, como nós honramos nossos filhos e os nossos parentes próximos ou distantes. Por quê? Porque Deus me deu a Elisete para ela me ajudar a cuidar dos nossos filhos, para ela ajudar a cuidar da nossa família. Elisete me ajuda participando da vida familiar. Por isso é uma mulher que merece honra. Faço questão de pagar muito bem para ela. Faço questão de lhe dar o melhor do salário que eu posso. Faço questão de cuidar da saúde da Elisete. Viu que ela está bonita? 25 quilos a menos. Então, a crioula, ó. Os crioulos sorteiros aí estão proibidos de falar com a Elisete, sem primeiro falar comigo. Elisete está linda, 25 quilos a menos, bonita. Porque eu faço questão de cuidar dela como eu cuido dos meus filhos. Desculpe eu dizer-lhes isto. Não para que vocês pensam que eu estou querendo envaidecer, não é por isso, não. É para dizer para vocês que aquilo que eu ensino para vocês, eu pratico. Ouviram? Seus queridos do meu coração, amados da minha alma, paixão da minha vida, amo você. Amo você. Por isso é que eu lhe chamo a atenção. Por isso que às vezes eu lhe dou umas palmadas em você também. Para dizer, amo você. Quando você corrige seus filhos, como é que você faz? Dá umas palmadinhas e fala, filho querido, papai te ama. Fala isso para ele. Ah, se você me amasse, você não me dava essa palmadinha. Não, filho, eu dou para dizer para você que você é muito amado e que essa palmadinha vai ajudá-lo a mudar de atitude, se você ouvir o significado da palmadinha. Bom, para encerrar. A partir do verso número 10, é a quinta prioridade. Fala sobre a nossa batalha espiritual. Fala sobre a nossa luta espiritual e as conquistas que nós vamos obter em Deus. E veja o que o apóstolo São Paulo diz assim. Verso 10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, diz o apóstolo São Paulo. O que ele está dizendo? Que agora nós vamos enfrentar uma batalha espiritual contra as astutas ciladas de quem? De quem? Do diabo. Astutas ciladas do diabo, que se levanta para enganar a mim e a você, sabia? Enganar você com um namoro impuro. Enganar você com um namoro impuro. Vou repetir, enganar você com um namoro impuro.
Um tempo atrás soube de uma família cujo pai instruiu o seu filho, desde a tenra idade, 6, 7 anos de idade, a conhecer pornografia. O pai passava filmes pornográficos na televisão e fazia o filho assistir. E dizia para o filho: você precisa ser homem. Venha aprender o que é ser homem. Portanto, meninas, cuidado com quem vocês vão casar. Porque você pode casar com um filho do diabo. Moça, você que está pensando em namorar. Se esse caba não respeita você agora, não vai respeitar você depois. Moça, preste atenção no que o seu pastor e amigo pai está lhe dizendo. Tome cuidado agora, enquanto você pode. Se ele for leviano agora, será leviano depois. Se ele agora quiser ter liberdades sexuais com você, moça, ele vai, depois que satisfizer as suas necessidades sexuais, ele vai buscar outra. Porque ele vai dizer para você: prove que você me ama. Vamos para o motel da esquina. Prove que você me ama. Este é o argumento dos safados. Este é o argumento dos filhos do diabo. Ouviu? Moças. O auditório hoje, o número maior é de mulheres aqui, por isso, com todo respeito por vocês. Fale isso com as filhas de vocês. E se um caba desse aparecer na frente da sua filha, que pena, não tem aqui. Taco de beisebol. Taco de beisebol. Nossa, pastor, o senhor está ensinando a violência? De jeito nenhum. Não estou ensinando ninguém a ser violento. Mas como diz o Dr. Ralph Neighbor, às vezes você chamar a atenção da pessoa para ela te ouvir, você tem que fazer o seguinte: peça para ela olhar bem para você, pega um taco de beisebol e põe bem na testa, assim, pau! Cabeça. Aí o cabo acorda para a vida e se manda. Agora a recíproca também é certa. Cuidado, pais, com o namoro dos filhos de vocês. O amor é serviço. Você diz que você ama sua esposa? Respeite-a. Você diz que você ama sua namorada? Respeite-a. Você diz que você ama seu namorado? Respeite-o. 5 prioridades de Deus na vida. Para aqueles que querem imitar o Pai Celestial. Sejam cheios do Espírito Santo. Amem seu cônjuge. Amem seu cônjuge. Seu marido ou sua esposa. Terceiro, amem e sirvam seus filhos. Quarto, sejam bons profissionais, honrando seus patrões e os seus empregados. Quinto, se preparem para o grande desafio da vida cristã, de viver vitoriosamente nos momentos de lutas, de crises, de dificuldades, de ataques do inferno, para que você possa, pelas armaduras de Deus, resistir firmemente a Satanás e então, vitoriosamente, ser conduzido em triunfo. 5 prioridades para a vida cristã. Para homens e mulheres que querem imitar o Pai. Quantos de vocês querem imitar o Pai de vocês? Primeiro nível de imitação, qual é mesmo? Cheio do? Primeiro, cheio do? Segundo, amando o seu, para os casados, amando e honrando o seu cônjuge. Terceiro, sua família, ordenando bem a sua casa, ordenando a sua família e relacionando-se em amor com seus pais ou com seus filhos, criando os seus filhos na disciplina e demonstração do Senhor, e honrando e amando e servindo os seus filhos, tanto quanto os seus pais. Quarto, sua profissão, seu trabalho, honrando seu patrão e o patrão honrando seus empregados, uns aos outros. Isto é para os que querem andar na luz. Isto é para aqueles que querem viver a vida parecida com a do Pai Celestial. E então a quinta, quando vierem as lutas, as pressões, as dificuldades, as tentações, quando surgirem as pressões do inferno, então diz a Escritura agora, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, usando as armaduras de Deus. Amém?